Mujeres sembrando sueños. El podcast donde cada historia es una semilla. Bienvenidas al viaje. Presentado por Ludi Adelino. Bienvenidas a Mujeres Sembrando Sueños. En este capítulo estamos de vuelta a Brasil, en Río de Janeiro, para conocer a Daisy Rosa. Una mujer que impulsa negocios basados en la sostenibilidad y la equidad de género. Ofrece consultoría estratégica para la expansión internacional y el desarrollo de planes de negocio en Brasil. Además, Daisy ha sido la primera mujer en escribir un artículo sobre políticas públicas y emprendimiento femenino. Conozcamos su historia. Hoje a gente estamos aqui no Parque Guindé, na bairro das Laranjeiras, é? Isso. Então, a gente estamos hoje com uma pessoa que está fazendo muitas coisas de impacto aqui no Rio de Janeiro com mulheres pretas. Eu estou falando da Daisy Rosas da Natividade. Muito obrigada. Você é psicóloga e também é a fundadora da empresa que se chama Cores da Floresta. Exatamente. Muito obrigada por nos reservar esse rato, esse momento, né, para ter esta entrevista. Como que você está? Eu estou bem. Eu quero agradecer a vocês, né, por esse momento de poder falar um pouco sobre esse trabalho que eu venho realizando. Eu realmente estou no Rio de Janeiro, mas, na verdade, o meu impacto atinge 23 estados dos 25, 27 que nós temos no Brasil. Peço desculpas, que eu tenho teria uma reunião agora, 12:30, na verdade a reunião vai acontecer. A gente roubou você para fazer essa entrevista. Eu vim nesse momentinho aqui e por isso tocou. Sim, então, obrigada por isso. É isso. Então, além dessa apresentação que eu fiz agora, das coisas que você está fazendo, que outras coisas que você está fazendo? Porque eu sei que você está fazendo muitas coisas de impacto social, da transformação social incrível. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso sim. Então, além de ser psicóloga e trabalhar com essa organização Cores da Floresta, o que é o Cores da Floresta? Cores da Floresta é uma empresa que eu resolvi desenvolver a partir da necessidade, da minha preocupação com os impactos na água, através da moda, né? A moda é o 5º maior poluidor dentro do meio ambiente, para o clima. Então, a minha preocupação com a questão da água, ela veio com essa perspectiva de fazer uma empresa. E aí eu resolvi fazer a Cores da Floresta. E essa empresa, ela tem um foco de cuidar do tingimento das peças, das roupas e fazer um tingimento natural. Então eu trabalho com tingimento natural e esse tingimento natural, ele vem a partir da terra, das sementes, das plantas, então de todos os ativos. Também terra, tem... terra, madeira, né? A casca da madeira, a gente não tira tudo de uma árvore só, a gente vai fazendo de acordo, mas isso está dentro da Amazônia, né? Então a Amazônia é um ambiente, né, que tem toda essa riqueza que nós estamos vendo aqui, mas multiplicada por 1000, né? Então é muita coisa, é muito belo o ambiente. E ali eu faço tanto com as mulheres negras, quanto com as mulheres indígenas, com as mulheres ribeirinhas,
com as mulheres do extrativismo, com as mulheres agricultoras. Então, a gente trabalha num processo de reconstrução da área de tingimento a partir da natureza. E elas não só produzem o tingimento, como elas produzem fio. Então, as nossas peças elas só podem ser vendidas em pouca quantidade, porque a gente trabalha com cuidado com a natureza, né? Então, é o tempo da natureza que vai dando a possibilidade de produção das peças, porque elas plantam, elas colhem, elas fiam, elas tingem e depois fazem a fiação virar um fio que vai para o tear e produzem a peça. Então é tudo altamente artesanal, tudo altamente vocacionado para a natureza. Isso. Então essa é a pegada da Cores da Floresta. Mas para além disso, eu também estou na Reafro, que é a Rede Brasil Afroempreendedor, que é essa organização que está em 23 estados do Brasil. Do Brasil, uau! Então eu atendo um grupo de mulheres, hoje são mais de 300 mulheres, e aí a gente atende esse grupo de mulheres através de capacitação, orientação para o negócio, desenvolvimento das habilidades, né, empreendedoras, para que elas possam ampliar a sua emancipação ou realizar o seu processo emancipatório, mas acima de tudo para ter um poder econômico, né? E nesse poder econômico ela poder desenvolver as suas habilidades. Então é nesse lugar que a gente vem trabalhando, né? Não só mulheres e homens, mas o nosso foco principal tem sido mulheres por estarem na base da pirâmide e também porque é o corpo preto mais vulnerável do Brasil. Então, o olhar para as mulheres é nesse sentido. E aí eu tenho também uma outra empresa aqui no Rio de Janeiro. Só uma pergunta para voltar nesse Reafro. Reafro, não é Reafro Brasil. Não, é Reafro Nacional. Tá. Então, como que vocês trabalham? As pessoas enviam tem um processo de seleção que você façam alguma convocatória, ou é aberto sempre, qualquer pessoa preta aqui no Brasil pode mandar o seu projeto para vocês e vocês falam, esse projeto tem potencial, vamos ajudar. Como que é o processo? Nesse momento, a gente está numa fase, como é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, então a gente demanda muito de editais ou de apoio, de doação das organizações nacionais e internacionais. E nesse momento a gente está numa fase de inscrição para editais. Então nós, enquanto instituição, nos inscrevemos nos editais nacionais, né? Por exemplo, nos inscrevemos no BNDES Periferias, estamos aguardando os resultados e se a gente obtiver a aprovação, nós vamos então trabalhar em 6 estados, sendo eles Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Pará e Amapá. E em cada estado nós vamos ter um grupo de atendimento de pessoas, eu acho que umas 3.000 pessoas que nós vamos atender nesse contexto e qualificando pessoas em cada estado a partir das suas vocações locais. No Amapá a gente vai trabalhar com moda e tecnologia, que é a questão da conectividade, que é importante a juventude negra se assenhorar e se apropriar desse conhecimento, né? Em Pernambuco nós vamos trabalhar com farmácia natural, a partir das plantas e tal, e tecnologia. Todos eles têm tecnologia, mas tem algumas especificidades regionais, onde cada território tem algo que contempla mais e tem uma vocação. E aí, a partir dessas vocações que nós vamos atuar. Sergipe é gastronomia, Maranhão é moda, Pará é gastronomia e Rio de Janeiro é economia criativa do carnaval. Então é isso. Então a gente olhou para os estados a partir das suas necessidades. Totalmente. Né? Vocês identificam a necessidade, apresentam um projeto em base
para cobrir essas necessidades Isso. através dos acompanhamentos que você faz com as pessoas que participam, Locais. que são locais, que participam, que são empreendedoras. Né? Exatamente. Que e aí, o que acontece também é que a gente, dentro desses projetos, a gente oferta capital semente. O que é isso? É um recurso financeiro para que a pessoa possa ampliar e melhorar a condição do negócio dela. Então, nesse futuro que a gente vai fazer, que a gente espera ser aprovado, são 200 pessoas que vão receber R$5.000. Isso equivale aí um dinheiro de R$3 milhões e que faz parte do edital também essa participação econômica, né, para fortalecer o território e fortalecer as pessoas em seus negócios. Claro. Então, a gente identificou que 200 pessoas seria um número, 10% do total que a gente vai adotar, quase um pouco menos de 10%, mas é uma quantidade próxima, acho que sai 7%, 8%. Né? E aí, no cômputo geral, as pessoas recebem conhecimento e a gente vai fazendo acompanhamento para que essas pessoas também possam acessar o mercado de trabalho. Então, a gente caminha nessa direção do mercado de trabalho, visibilizando uma oportunidade para que as pessoas não só tenham a questão do empreender, mas da oportunidade de trabalho e renda. Então, a gente cria essas possibilidades, dialogando com as empresas, identificando quais são as empresas que podem favorecer esse profissional, criando uma relação empresa e instituição e a pessoa que vai ser atendida. Dentro dessa proposta tem uma grande feira, né, em cada estado, onde nós vamos convidar as pessoas que podem empregar e convidar as empresas que podem comprar produtos dos empreendedores. Então, a gente vai fazendo os alinhamentos para que essas relações se estabeleçam e o empreendedor negro tenha acesso ao mercado. E aí, uma coisa interessante que eu acho que vale dizer é que eu também sou conselheira, né, de várias organizações não governamentais e organizações governamentais. Então, eu sou conselheira do Conselho Nacional de Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas. E nesse conselho, eu sou conselheira na área do empreendedorismo feminino, que faz parte da minha pesquisa de doutorado. Eu sou uma pesquisadora, doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu escrevi o primeiro artigo no Brasil sobre políticas públicas e empreendedorismo feminino. E agora eu estou, né, no último ano da fase do meu doutorado, agora em 2025, para poder concluir e pensar políticas públicas para o país. E nessa construção de políticas públicas, eu não só estou ali dentro da gestão governamental, como sociedade civil, apresentando propostas, né, que estão na base, porque como eu trabalho diretamente com a base, eu ouço o que as mulheres e homens dizem daquilo que é importante para nós, enquanto empreendedores, e nessa audição eu apresento para a instância governamental. E aí a gente vai pensando no desenvolvimento e na elaboração de uma política pública que compreenda as necessidades e as demandas da sociedade. Maravilhoso. Então eu faço essa ponte e aí nesse momento eu sou a líder da área de acesso a mercados. Eu estou tanto no conselho quanto numa outra instância governamental que está no mesmo ministério atualmente, que é a instância do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas. O que cabe dizer é que ainda sou, apesar de sermos a maioria feminina dentro do país, eu sou a única mulher negra dentro desse fórum. E o fórum existe há 18 anos. E nesses 18 anos nunca tinha tido nenhuma outra mulher negra participando e trazendo, né, à tona quais são as nossas necessidades, quais são as nossas demandas enquanto mulheres empreendedoras, já que o Brasil tem 52,3% de pessoas negras empreendedoras, é importante que nós estejamos em ambientes como esse, que pensa a política pública. Totalmente. Então,
a convite de um amigo. Ele me sugeriu que eu o representasse, observando esse espaço e o que era. Eu levei a Rede Brasil Afroempreendedor, a Reafro, junto, para a gente pensar a política pública a partir de gênero e raça, né? De uma maneira que pudesse ser transversalizada a política pública nesse contexto, mas também interseccional, que a gente possa olhar em todos os eixos aonde ela se encontra. Totalmente. E aí tem muito a ver com a minha pesquisa, que é a interseccionalidade das políticas públicas para mulheres negras e empreendedoras, olhando a questão da autoestima e pertencimento nesse lugar. Que bom. Porque a gente não tem esse pertencimento, ou então o Estado em si, né, o Estado-nação, né, ele não valoriza aquilo que nós somos ou aquilo que nós trazemos como relevante para a sociedade. Quais são os nossos negócios, o que nós pensamos, como nós pensamos. Uma das coisas que eu trouxe como proposta, e eu espero que em algum momento seja implementada, é o microempreendedor familiar. Porque nós, pessoas pretas, fazemos os negócios em família, né? Porque a gente não tem renda, a gente não pode pagar A, B, C, D para desenvolver o negócio. A gente pode, sim, convidar alguém da nossa família para estar conosco e junto desenvolver o negócio. Então, isso eu estou falando de uma realidade bem brasileira, né? Não sei nos outros países, mas aqui no Brasil é assim, é tudo muito coletivo. E nós somos uma sociedade brasileira negra coletiva, né? Então, a gente convida os nossos pares para estarem conosco, seja para ganhar dinheiro juntos, seja para perder em alguma instância, no sentido de não perder financeiramente, mas para contribuir com a força de trabalho, né? Então a pessoa não está ganhando diretamente, mas ganha indireto. Eu acho que sempre quando você faz um trabalho que seja voluntário, você tem ganhos diretos e indiretos. E eu posso dizer que eu sou a pessoa perfeita para dar esse tipo de depoimento, porque eu sempre tive muitos ganhos, mesmo que eu não estivesse pensando neles, mas eu sempre tive muitos ganhos diretos e indiretos quando eu fiz atividades voluntárias, quando eu ajudei alguém, quando eu contribuí com a vida de alguém para que ela pudesse ser melhor, né? Então, assim, graças a isso, eu fui convidada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, na era Barack Obama, né, para participar de um programa chamado Jovens nos Negócios. Então, a gente levou um grupo de jovens brasileiros da Bahia e aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro só foram porque eu tive a oportunidade de auxiliar uma mulher empreendedora, que é a Simone Manigno, hoje residente em Washington. Ela morava na Bahia. E aí ela veio ao Rio, precisava de um apoio e tal, informações, uma consultoria. Eu fiz essa consultoria e, por conta disso, ela abriu a oportunidade para a gente levar um grupo de jovens negros aos Estados Unidos e conhecer empreendedores lá e fazer pontes relacionais de negócios entre esse grupo, claro. Vários intercâmbios. E aí isso foi uma das coisas, assim, né? Mas isso foi gerando uma série de outras oportunidades. Então, a minha vida foi sendo pautada muito nessa minha ação voluntária. Eu comecei trabalhando voluntariamente numa associação chamada Associação Beneficente São Martinho. E de lá eu fui ser psicóloga, fui ganhando outros espaços e a vida segue. Abrindo as portas, claro. E as portas foram se abrindo literalmente. Graças a essa minha atividade voluntária, um grupo de pessoas doadoras chegaram nessa instituição, viu o trabalho que eu estava executando. Eu tinha acabado de me formar como psicóloga e aí eles disseram, olha, o trabalho dela é muito interessante, muito importante, meu e de uma outra amiga, que é a Verônica Xavier. E aí eles disseram, nós vamos fazer a doação. E a doação era um valor bastante significativo, mas eles condicionaram a doação à nossa contratação como profissionais. Ah, olha, que bom! Olha que maravilhoso. Totalmente. Isso. Então foi meu primeiro emprego como psicóloga. Foi aonde eu comecei profissionalmente como psicóloga. Foi um lugar que eu também doei meu tempo para aquele grupo de jovens e meninos e meninas
de rua e que estavam fazendo... estavam criando possibilidade de acessar o mercado de trabalho. Total. Então, para mim, era maravilhoso, porque eu também era jovem, eu comecei aos 15 anos, né? Então, assim, 15, 16 anos eu estava ali fazendo aquele trabalho, e aí eu me formo aos 23, e naquele ano mesmo que eu me formei, eu acabei sendo contratada, mas eu fiquei ali esse tempo todo como voluntária, dando suporte para a juventude, né? Desde os 15 até os 23. Até os 23. Depois eu fiquei 6 anos mais. Aí eu fui contratada, aí tive uma filha. Aí quando eu tive minha filha eu saí, porque eu precisava ter tempo para cuidar dela. E eu já era professora universitária. Então eu fiquei só na universidade dando aula e saí da Associação Beneficente São Martinho. Mas foi assim... Foi uma oportunidade que você apareceu. Apareceu, mas também você foi, né? Picou a porta para fazer o voluntariado. Então também isso quer dizer que é importante às vezes também você se dá, né? Exatamente, não esperar que uma pessoa não esperar o benefício diretamente, né? Porque às vezes pode chegar de várias maneiras, né? De várias formas. Então você além desses 2 projetos que você mencionou agora, de tantas coisas que você também faz, tem algum outro projeto que também você está fazendo agora ou está implicada? Tem eu vários. sei. De fato, tem vários. Só um resumo assim para contextualizar básico. E saber... A gente está aqui no Brasil, você tem conselhos, né? Eu comentei dos conselhos que eu participo e tal. Sim. Então, essa reunião que eu tenho agora, quando a gente finalizar eu vou entrar nela, é uma reunião para conselhos. E eu reuni um grupo de pessoas, de profissionais de várias instâncias para pensar como é que a população negra pode participar de conselhos, não só dos federais, mas também dos empresariais, das instâncias privadas. Nos federais, para que possa olhar para esse lugar e pensar as políticas públicas que vão acontecer dentro do cenário, e aí olhar com a intersecção, né, de gênero e de raça, principalmente com a questão racial, étnico-racial, mas também nas empresas privadas, principalmente ter acesso a recursos econômicos, porque um conselheiro, por exemplo, ele ganha em média 30, 40, 60 mil reais e ele trabalha uma média de 6, 8 horas, né, mensais. Então, ele tem uma oportunidade econômica que é inacessível hoje para a população negra. Então, eu criei, junto com um amigo chamado Hamilton, e aí depois a gente foi trazendo outras pessoas de instâncias governamentais e não governamentais para pensar essa estruturação e essa inserção da população negra nesse ambiente de conselhos, tanto os federais quanto os empresariais. Então, essa é uma das atividades. A outra atividade, eu tenho uma ONG também, se chama uma organização não governamental. Eu dirijo uma, que é da Reafro, que é a Reafro Rio de Janeiro, e tem uma outra organização não governamental que se chama CRIAR. E no CRIAR, a gente cria projetos para a população negra que tem outras organizações não governamentais, para que elas possam acessar os recursos dos editais. Então, a gente não cobra na primeira instância, mas cobra depois quando a gente é aprovado no edital, né? Então, a gente faz uma parte contratual e tal. Então, para a população negra, geralmente não tem uma cobrança. Por quê? Porque a gente percebeu, através de uma pesquisa, que a população negra brasileira consegue acessar no máximo 5 mil reais. Uau. E a gente queria que as pessoas acessassem 200, 300, 800, 1 milhão. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Isso é porque as pessoas negras não... Porque tem pessoas negras que, como você, que têm estudos, que fazem muitas coisas, que têm esse nível de conhecimento para... Mas só que aí, a gente não contrata eles, né? Não contrata, então as pessoas querem só receber a grana logo de cara, né? Então, o que eu fiz foi, eu ganho no êxito. Então, se o projeto que eu estou fazendo para você, ele for aprovado, eu vou receber um percentual desse projeto. Beleza para a pessoa fica feliz porque ela vai ter oportunidade, digamos agora.
tem um projeto na praça de R$800 mil. Então eu vou ganhar no êxito, eu faço os projetos, apresento, faço a defesa, ensino a pessoa a defender na entrevista o projeto e eu só ganho isso para as pessoas negras, eu faço isso, né? Então eu só ganho quando o projeto dela é aprovado. Mas como eu tenho 80% de aprovação nos projetos que eu desenvolvo, eu não tenho problema de só ganhar no êxito, porque eu vai sendo recorrente, os projetos eu vou ganhando e eu vou tendo recurso e isso me disponibiliza para que eu possa desenvolver o projeto para as pessoas. Claro. Então, fortalece a mim economicamente, fortalece a pessoa e fortalece um grupo enorme de outras pessoas pretas que vão também acessar esse recurso. Totalmente. Né? Então, você consegue fazer um ecossistema de fortalecimento das pessoas. É claro, a gente vai sempre convidando mais pessoas, eu não estou sozinha fazendo isso, eu convidei outras mulheres pretas que têm a mesma capacidade e elas toparam fazer isso no êxito. Né? Que bueno. E aí a gente, pelo CRIAR, a gente vem fazendo, que é essa minha ONG. Sim. Hoje, inclusive, elas estão entrando na ONG como diretoras. Uma vai ser vice-presidente, a outra diretora financeira, a outra diretora de comunicação e eu estou na presidência. Então, eu consegui trazê-las para dentro da ONG para que a gente possa fazer isso para mais pessoas. E agora a nossa meta vai ser chamar pessoas associadas, que possam ser associadas, para que elas também possam fazer para outras pessoas pretas no Brasil como um todo. Né? Então, a gente faz para a região norte, para a região nordeste, para a região centro-oeste a gente faz menos, mas faz, principalmente para as mulheres Calunga, do Quilombo dos Calungas. Sim. E aí a gente vai fazendo isso e eu acho que quanto mais pessoas se predispuserem a fazer esse tipo de ação, mais oportunidade a gente amplia para a população preta poder se movimentar Não, e poder melhor, se expressar, né? E ter, né, uma melhor vida, que todas as pessoas é o que a gente quer, né? É só o que a gente quer. A minha perspectiva é que a população negra tenha um bem-estar. Né? Eu não quero que a população negra sobreviva. Eu quero que a população negra viva, né? Então, esse bem-estar, essa condição do bem viver, ela precisa ser dada para todas e todos. Claro. Né? Então, é desse lugar que eu venho trabalhando e fazendo um trabalho bem importante. Isso. Bem importante, então... Porque esses projetos, eles disponibilizam não só conhecimento, mas recursos financeiros, né? Então, a pessoa consegue comprar sua máquina sem se endividar, ela consegue comprar os tecidos para quem vai trabalhar com moda, consegue comprar o maquinário, digamos, quem trabalha com agroecologia. Claro. A gente já desenvolve o projeto, incluindo ali todo o maquinário que ela vai precisar. Às vezes a gente traz pelo CRIAR e o CRIAR que recebe o recurso, mas a gente compra para essas outras organizações. A gente não coloca só para a nossa ONG, né? A gente coloca para a ONG das outras pessoas também os recursos de equipamentos, seja, por exemplo, mini trator, computador, máquina fotográfica, enfim, aquilo que a pessoa tem de demanda para que o negócio dela melhore. Funcione, e que ela claro. possa favorecer o coletivo. A gente sempre faz para organizações que apoiam o coletivo. Então, o recurso vem para a gente, mas a gente apoia outras, né? Economicamente, dando o recurso financeiro, mas também para aqueles que fizeram, a gente não dá para todo mundo. Aqueles que se apresentaram, desenvolveram melhor e apresentaram melhor. Os melhores, né? Os melhores os que estão mais implicados também. Exatamente. É importante isso. Você não pode ajudar... Quem não quer ser ajudado. Ou quem não se quer ajudar a si mesmo. Isso, você não pode fazer esse trabalho. Então, também isso é importante, né? Eu acho que é o primeiro passo que a pessoa tem que dar, né? Exatamente. Como mínimo. Isso no é maravilhoso. anterior, na Reafro, nós demos 44 mulheres, nós demos o capital semente, que valeu a R$192 mil. Agora, essa proposta, tanto no CRIAR quanto na Reafro, cada um tem uma proposta específica de recursos, né? No CRIAR, a gente está trabalhando com um valor muito menor, então deve ser uma média de 200 a 300 mil. E na Reafro, que é um número muito maior,
deve ser em torno de 3 milhões de reais. Então, eu faço esses projetos também para outras organizações, né, de pessoas não negras, mas aí elas já pagam logo de entrada, mas eu sempre incluo a população negra como beneficiária nesses projetos. Importante, eu acho para que a gente possa realmente socializar e não ficar só no Rio de Janeiro. Então, a gente faz para as outras regiões. Eu fiz projeto agora para Manaus, para Amapá, Macapá, Pará, Pernambuco, enfim. É o Brasil todo mesmo e é a ideia que a gente possa expansionar essa rede de pessoas para que elas possam crescer futuramente e melhorar a sua condição de vida, né? E você aqui também trabalha com pessoas migrantes, mas que não são brasileiras, mas que são pretas e que estão aqui morando. Como você a gente tem trabalhado um pouco com a população do continente africano, né? E aí a gente atende, nesses projetos eu incluo como beneficiários imigrantes, pessoas oriundas egressas do presídio, do sistema penitenciário, pessoas LGBTQIA+, mulheres indígenas, pessoas jovens, PCDs, porque geralmente é um público que não é percebido, né, na sociedade. Não é percebido no sentido majoritário. As pessoas não fazem coisas para que esse público possa se beneficiar. Então, todas as vezes que eu faço um projeto, ele tem esse recorte, né, para atender a população com menor condição socioeconômica, com menor acesso, né, a determinadas posições na sociedade. Que bom. Então, só para ir fechando a entrevista, eu sei que você vai com o tempo bem justo. Qual é o conselho que você daria para você mesma, mas 10 anos atrás? A Daisy de 10 anos atrás. Eu diria, faça o seu melhor sempre. Faça sempre o seu melhor e olhe sempre para as pessoas que estão ao seu redor, né? Mantenha essa atenção, porque eu sempre tive isso. E é interessante que o meu ex-marido, ele falava, os meus 2 ex-maridos falavam, pô, você pensa mais no outro do que em você mesma. Eu acho que é importante a gente pensar na gente também, né? Que a gente também tenha a capacidade de estar bem. A gente não deve cuidar só do outro sem olhar para si mesmo. Claro. Né? Então, eu olho para mim e eu aprendi a olhar mais para mim, mas eu mantenho esse cuidado com o outro, né? Então, como psicóloga também, eu acho que a gente... o psicólogo gosta de gente, né? Gosta de pessoas, analisa comportamentos e tal, mas ele gosta de pessoas, porque é a matéria-prima dele de trabalho, são pessoas. Então, como psicóloga, esse meu olhar para o outro, e eu sou psicóloga na linha da psicologia social, embora eu atue na clínica muito mais recente, mas o meu foco sempre foi o social. Então, como psicóloga, eu penso que o outro é sempre muito importante, assim como eu sou muito importante para mim e para as pessoas com quem eu lido. Claro. Então, olhar para o outro, ter esse cuidado, olhar para o coletivo. E eu acho que é manter esse cuidado com as pessoas, né? Porque se eu conseguir fazer isso a partir dos 15 anos, olhando... Eu estava num consultório dentário, eu era dentuça, então eu estava fazendo colocação de aparelho. E aí no consultório eu vi lá na revista essa matéria que falava de crianças, meninos e meninas que estavam na rua, né? E aí isso me chamou muita atenção, me tocou assim profundamente. E aí eu tirei a matéria da revista, guardei e falei, quando eu puder eu vou lá ajudar esse grupo de pessoas. Passou 1 ano e aí eu fui até esse local, fiquei lá um bom tempo da minha vida, né? 6 anos, eu lembro que eu fiquei, assim que eu fui contratada, e mais o tempo que eu fiquei para trás, que eu fiquei voluntariamente. Então, assim, foram muitos anos da minha vida ali naquele ambiente. E hoje, quando eu passo na rua, encontro jovens, né? Eles vêm tipo, ai, dona Daisy, que bom te ver!
me abraçam. E às vezes eu não os reconheço, né? Claro, o mas tempo eles me passa. reconhecem. Então, assim, é muito legal porque eles me veem e reconhecem. Eu acho que eu não mudei muito, sabe? É bom, É né? bom, né? Você se conserva. Tô conservada, né? Tô chegando aos 60, mas a idade não aparenta, né? Esse é como um bom vinho, né? Que quanto mais passa o Isso. tempo, ainda é melhor. Exato. Então eles Que me bom. encontram, me abraçam e dizem quanto foi importante. Porque, na verdade, eram quase todos meninos negros, né? Das favelas aqui do Rio de Janeiro. E eu, a única psicóloga negra dentro do grupo ali de trabalho. E como psicóloga, é um diferencial você ter a possibilidade de dialogar com alguém que está num estágio, digamos, mais, né, desenvolvido que você, e você poder se ver. Então, a identidade, a representatividade foi muito importante. Recente, eu fui numa atividade festiva aqui, um evento chamado Aurê. Não sei se você vai estar por aqui quando isso novamente acontecer, que é maravilhoso. E aí eu encontrei uma das minhas ex-alunas dessa época, de 1993. Olha. E aí ela falou, você é a dona Deise? Eu falei, sou eu. Aí ela, você não vai se lembrar de mim, mas eu fui sua aluna. E foi muito importante. Eu quero dizer para você que a sua presença na minha vida ainda é muito marcante. Eu não esqueço de você nunca e tal. E eu falei, gente, que coisa boa de saber que eu fiz o bem, né? Sem olhar a quem, porque eu gostava, eu faço, porque é meu, eu gosto disso, faz parte de mim. E que essa pessoa prosperou. Hoje ela é uma assistente social. Ela trabalha atendendo outras pessoas também com dificuldades, né? E tá bem na vida, tá bonita, linda, maravilhosa. E eu fiquei assim, numa felicidade. Eu falei, ai, gente, que coisa boa. Só agradecer, né? Você então, plantou um semente? Isso, e ela germinou. Germinou, Tá igual isso aqui, cresceu ó. Tá igual esse lugar aqui. totalmente. Essas árvores aqui belíssimas, né? Totalmente. E elas germinaram, então eu venho encontrando algumas pessoas, meninas e meninos, né? Que na época tinham 15, 16, era mais ou menos a mesma idade que eu. E depois eu me formei, eu já estava com 23, eles ainda estavam com 15, 16, que eram grupos que a gente ia atendendo. E aí, assim, foi fluindo. E hoje eu vejo o quanto foi bacana para a vida deles, o que eu pude fazer com todo carinho, com todo amor, assim, atenção e desejo de estar fazendo aquilo que eu estava fazendo mesmo. Então, eu faço o que eu gosto hoje, eu não trabalho para os outros, eu trabalho para mim, mas é um para mim que atende a outras pessoas. Claro. Né? Então eu gosto muito do que eu estou fazendo e de como eu estou fazendo, de como eu estou produzindo. Isso não me torna, obviamente, rica, uma mulher rica financeiramente, mas isso me torna muito rica de carinho, de amor, como de pessoa relação, também, como pessoa. né? Claro. Eu me sinto uma pessoa muito rica, sabe? Que veio aqui e está cumprindo a missão da maneira que tem que cumprir, né? Então, assim, eu fico muito feliz com as coisas que eu faço para os meus pares, né? Eu não faço só para pessoas negras, eu faço para as pessoas não negras também. Mas é claro que o meu olhar, ele está muito vocacionado numa questão de gênero, para as mulheres e para pessoas negras. E eu sou mãe, né? Sou avó, então eu preciso que esse mundo seja melhor para os meus filhos, para a Thaís e para o Rodrigo, para a Álica e para o Zaio, que são os meus netos, né? E também sou filha. Meus pais ainda estão vivos, graças a Deus. Ai, então, olha. acho que isso é maravilhoso. Né? É muito. Muito maravilhoso, porque tem uma questão, né? A população negra, geralmente, ela não tem uma longevidade por conta das dificuldades que a gente passa na vida, né? E aí, uma coisa importante de dizer, eu comecei com esse caminho do empreendedorismo porque meu pai era um empreendedor. Então, eu estava lá naquele ambiente dele, de trabalho. E o que ele fazia? Ele era mecânico de automóveis. Sim. Então eu ia lá para a oficina para ajudar a fazer as notas fiscais e não sei o quê, ajudar de alguma forma, e olhei isso. E ele sempre nos deu uma boa vida, uma vida sem nenhum tipo de privação. Sempre estudei nas melhores escolas, sempre tive todas as oportunidades da vida possivelmente.
Então, assim, eu não sou o padrão de mulher negra da sociedade brasileira. Porque eu realmente tive todas as oportunidades na vida. Na juventude, na infância, a gente sempre viajava, né? Em período de férias, a gente pegava o avião e ia para Bahia, que era o estado... Meu pai é baiano e eu também sou uma barioca, que é baiana com carioca. Então, eu ia para esse lugar, né? Viajar, conhecer... Estar com a família, então, às vezes não era para Bahia, às vezes era para Minas Gerais, às vezes era para o sul do país. Enfim, eu tinha uma vida confortável, né? Claro. Por conta de um pai que era empresário e uma mãe funcionária pública. Então, assim, eu tinha essa possibilidade. E eu acho que isso foi um dos grandes motivadores também de eu ir para São Martinho, quando eu vi aquelas crianças negras dormindo na rua, sendo maltratadas pela polícia militar, né, sofrendo uma série de situações. Alguns das nossas crianças foram assassinadas na Candelária, né, no ano, não lembro se é 1993. E aí você vai vendo aquela situação, então eu falei, cara, eu tenho que estar ali também, ajudando eles de alguma forma. Claro. Trazendo se você pode, sabe que pode aportar. Né? Então eu ia, Adelante. não tinha necessidade de trabalhar, né? Eu só fui trabalhar quando eu completei 18 anos, é assim mesmo, porque eu fiquei insistindo muito com meus pais que eu queria trabalhar. E eu queria estudar, e eu passei para a faculdade, eu fiz a prova do vestibular, de imediato eu passei, a faculdade era do lado da minha casa, então nem transporte para ir para a faculdade eu precisava. Da sala da minha casa, eu olhava para a universidade, via que o professor estava chegando, aí eu saía de casa e ia para a faculdade. Então você imagina, assim, eu tive muitas coisas boas, né? E eu gostaria mesmo que outras pessoas pudessem ter essas mesmas coisas boas. Você já está fazendo que eu poderia. Não, agora eu já estou fazendo. Eu continuo fazendo. E continua fazendo. É maravilhoso. A minha vida é fazendo. pautada nesse lugar. E eu gosto de fazer isso. Eu sinto que é missão, sabe? Assim, é missão. E já fiz muita coisa. E é isso. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Ajudando quem eu ajudo. Falando sobre as possibilidades, abrindo portas para as pessoas. E ainda mais, eu acho, também inspirando a outras mulheres. Sim. Que olham você, se veem o seu reflexo em você e podem pensar diferente, podem aceder, podem pensar, eu também posso, posso tentar fazer isso. Sempre é bom. Eu acho que deveríamos ter mais referentes de pessoas pretas. É isso. Nas televisões, nas grandes mídias, mídias. Sim. Não somente as bonecas, que são bonitas, né? Mas é também uma forma de mudança, câmbio da transformação, né? Para aportar nesse câmbio que a gente queremos e achamos que vai chegar tarde ou temprano, não? Então, é isso. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço. Foi um prazer ter essa conversação com você. E agradeço a Josina, né? Porque foi indicação da Josina, minha amiga de anos, mais de 30 anos. Josina, sim. Ela me... é por ela isso. É maravilhosa. Eu estava pensando agora, porque eu conectei com muitas mulheres aqui, na minha viagem também, na Uruguai. Então, a minha amiga de Uruguai me deu o contato da Josina. Josina me deu o seu contato porque ela falou, eu não estou fazendo nenhum tipo de empreendimento, mas conheço a pessoa que sim, é incrível. Então, eu falei, vou contactar com ela. Então, é maravilhoso que você aceitou. Obrigada, é um prazer. Eu te agradeço. Eu quero um abraço agora. Agora. Só se for agora, né? Obrigadão, fue un placer. Gracias por acompañarnos en este viaje y permitir que esta historia eche raíces en ti. Recuerda que cada sueño sembrado hoy es el cambio del mañana. Encuéntranos y suscríbete en YouTube, Spotify, Apple Podcast, eBooks o en tu plataforma de podcast favorita. Soy Ludia Adelino y seguimos sembrando sueños